Aliás, é importante você acatar, seguir as orientações dos guardas-vidas quando eles abordam você em uma situação de risco. Muitas pessoas, por orgulho, depois que bebem um pouco além da conta, se acham super-heróis. Heróis são quem guardam vidas, quem salvam vidas, quem previne os acidentes de acontecer. Eu tenho aqui um modelo, um boneco. A gente vai simular uma situação de salvamento. Acaba isso? Na verdade aqui o objetivo nosso é fazer um primeiro atendimento, realizar um primeiro atendimento numa situação em que a vítima foi resgatada e encontra-se inconsciente, irresponsiva, em parada respiratória e parada cardíaca. Porque as ações que serão realizadas inicialmente após retirar essa pessoa da água, poderão salvar a vida dessa pessoa, desde que sejam feitas de forma correta e rápida, né? Isso qualquer pessoa pode fazer. Eu vou baixar aqui, então você fique bem atento aqui às orientações, porque é claro, a gente não quer que isso aconteça com você, nem com uma pessoa próxima de ti, um amigo ou um familiar, mas caso isso aconteça, esse tempo aqui, breve e curto, é fundamental para salvar a vida de uma pessoa. Cabo, retirei da água aqui a pessoa, ela está desacordada. O primeiro passo qual é? É muito comum, principalmente em piscina, onde é mais fácil o resgate da vítima que se afoga. Quando a vítima se afoga num rio, por exemplo, fica um pouco mais difícil de os populares, aqueles que estão lá junto da pessoa afogada, mergulharem com segurança e remover, né? Agora, se a pessoa foi retirada e está desacordada, primeiro temos que constatar essa inconsciência na vítima. Retirou da água, a gente vai tentar conversar com essa pessoa. Chamando, estimulando ela através da fala. Se a pessoa não responder, ela está possivelmente inconsciente. Leves toques no corpo dela também servem para estimular. Aqui na região do tórax, cabeça, pernas, acho membros inferiores, acho que não vai funcionar, né? Não, a gente retira ela da água e toca levemente no ombro, chamando a pessoa. Ela não respondeu, ela está possivelmente desacordada. Um estímulo de dor no ombro pode ser realizado aqui nesse músculo que nós temos, o trapézio, também serve para estimular. Se ela não respondeu, o próximo passo é verificar se ela está respirando. E a verificação com eficiência é notada no tórax e abdômen da vítima. Se houver expansão e relaxamento constante do tórax e do abdômen, percebe-se que há respiração. Certo? Se a vítima está respirando, não há necessidade de fazer o processo de reanimação. Nesse caso, nós vamos lateralizar essa pessoa. É muito importante lateralizar essa pessoa que foi retirada logo após o afogamento, porque existe um grande risco de a água que se encontra nas vias respiratórias e principalmente na região da faringe, da garganta e do estômago, acessarem as vias respiratórias e então se acumularem no pulmão, através da regurgitação e do vômito, né? Então a gente vai lateralizar esse paciente de modo que ele fique deitado sobre o braço e a perna direita. Isso porque, existe uma explicação técnica, porque os pulmões, o pulmão direito é o primeiro que inunda numa situação de afogamento. E se nós lateralizarmos a vítima para o lado esquerdo, é possível que a água do pulmão direito acesse o pulmão esquerdo. Isso quando o pulmão esquerdo não está também inundado. Então, para preservar o pulmão esquerdo, que possivelmente ainda não foi envolvido pela água, nós lateralizamos o paciente para a lateral direita desse paciente. Vamos fazer isso? Vamos, é muito fácil fazer isso. Nós vamos elevar o braço direito dessa vítima ao longo da cabeça, dobrar então a perna esquerda, cruzando essa perna sobre o joelho direito. Dessa maneira, exatamente, dessa maneira eu vou segurar no joelho dessa vítima e posicionando a outra mão no ombro desse paciente, fazendo esse movimento aqui de lateralização. Logo após, eu vou dar o suporte para a cabeça desse paciente. Preciso dar soquinho nas costas para expelir a água ou não precisa? Ou naturalmente, automaticamente essa água será expelida? Exatamente. Não há necessidade de compressão abdominal, de taponagem na região dorsal, nas costas desse paciente. Não há necessidade. Pela própria posição em que ele se encontra, a ação de gravidade vai fazer com que a água seja expelida. Aquela água se acumula na boca, na faringe desse paciente. Agora, constatei que a vítima aqui não está respirando. Qual será o procedimento? Muito bem, a vítima foi retirada da água, foi posicionada deitada dessa forma e eu avaliei os movimentos respiratórios. Não há movimentos respiratórios. Eu vou checar também pulsação sanguínea desse paciente. O melhor ponto é no pescoço da vítima, artéria carótida, na região que passa bem aqui nesse ângulo da mandíbula, posicionando o dedo indicador e o dedo médio, como eu vou demonstrar aqui nesse nosso boneco aqui. Posicionando a mão no pescoço, eu posso ter
a possibilidade de verificar se há pulsação. A vítima não respira e não há pulsação. Então, eu tenho um paciente em parada cardiorrespiratória. Nesse caso, eu tenho que iniciar rapidamente a ressuscitação cardiopulmonar ou a reanimação para que o cérebro desse paciente receba oxigênio e continue vivo até a chegada de uma equipe especializada. E essa massagem cardíaca, como é que a gente faz? A gente vê muito isso na televisão, as dicas. Tente assimilar em casa, porque, obviamente, em uma situação de risco, você poderá reanimar uma pessoa que esteja desacordada. Qual que é, então, o local correto que eu coloco a mão? Como é que é esse movimento de mãos para acordar, para reanimar essa pessoa? Uhum. O paciente deitado nessa posição supina de barriga para cima, nós vamos, como é um caso de afogamento, nós vamos inicialmente realizar ventilações, que é a famosa respiração boca a boca. Existe sempre um risco do contato boca a boca de o socorrista sofrer uma contaminação, né? Então isso é uma possibilidade, certo? Se for optar pela respiração boca a boca, inicialmente nós vamos fazer uma abertura das vias respiratórias, empurrando a mandíbula para cima e com a outra mão sobre a frontal desse paciente, fazendo essa extensão do pescoço. Isso vai criar uma abertura maior para que o ar acesse as vias respiratórias e, consequentemente, os pulmões. Eu vou abrir a boca do paciente dessa maneira e vou fechar as duas narinas. Nesse momento, nós vamos soprar pela boca do paciente de modo a expandir o tórax. 1 segundo de ar aproximadamente, como eu vou demonstrar aqui com o boneco. Liberei as narinas, sopro novamente. Liberei as narinas para que o ar possa sair. Eu realizo esse movimento em 5 vezes. São 5 repetições. Após essas 5 ventilações, eu observo novamente se voltou a ter expansão e relaxamento do tórax. Se ela voltou a respirar. A vítima não voltou a respirar, eu vou agora começar o procedimento de compressão torácica. 2 joelhos no chão, meu corpo fica agora alinhado com o tórax desse paciente. Eu vou traçar uma linha imaginária entre os 2 mamilos e no ponto central entre essa linha imaginária eu posiciono a mão, né, a palma da mão, exatamente sobre o ponto central do tórax entre os 2 mamilos. Entrelacei os dedos da outra mão, sobrepondo a primeira mão, os braços ficam retos e agora nós vamos comprimir de forma rápida e profunda. Um paciente adulto nós vamos comprimir aproximadamente no mínimo 5 centímetros, certo? Tem que apertar porque o coração tem que sofrer essa pressão para que haja o bombeamento de sangue. Dessa maneira, então. Nós vamos realizar esse movimento 30 vezes. São 30 compressões. Após finalizar a 30ª compressão, nós vamos voltar para o movimento de ventilação do paciente, estendendo a cabeça, estendendo o pescoço, abrindo as vias respiratórias, abrindo a boca e soprando 1, 2 vezes. E voltando a fazer a compressão mais 30 vezes. Durante quanto tempo é esse movimento de mãos no tórax aqui, essa pulsação, mais o de ventilação, o de respiração boca a boca, esse movimento ele deve ser contínuo, mas durante quanto tempo? 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, até que a pessoa volte? Isso é importante. A repetição, a sequência são 5 ciclos. 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações, para depois verificar se o coração voltou a bater. Eu não vou interromper esse procedimento antes do 5º ciclo. Só vou interromper caso a vítima manifeste responsividade. Ela voltou à consciência, ela começou a tossir, realizou algum movimento anormal. Então eu vou interromper e verificar se ela voltou a respirar e voltou a ter pulso. Importante, se você não quer fazer a respiração boca a boca, por desconhecer a pessoa, por ela apresentar presença de sangue, de vômito na cavidade oral, é importante que façamos pelo menos a compressão torácica. Essa compressão torácica vai fazer com que o sangue circule por todo o organismo da pessoa, principalmente chegando à cabeça, ao cérebro, mantendo a célula, os neurônios vivos, mantendo o cérebro vivo até a chegada do socorro especializado. Nesse caso, a pessoa não interrompe o procedimento, começa a fazer as compressões ininterruptamente até a chegada do socorro especializado. Mas isso é muito importante, vai acionando, vai chamando já aí o corpo de bombeiros. Viu uma pessoa em situação de risco lá, jogando os braços para cima, mergulhando e não voltando rápido, por favor, já acione o bombeiro através do 193? Exatamente. Telefone 193
uma equipe de resgate, uma equipe de socorro, com certeza, prontamente estará sendo empenhada para dar apoio, dar assistência nessa situação emergencial. Conversei aqui, continua comigo aí, Gil, que vamos mudar de ambiente, por favor. Conversei aqui com o Cabo Carvalho, do Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó. Obrigado pela sua presença e por essas informações importantes. Ok, nós aqui agradecemos a oportunidade, deixando então como mensagem a dica da prevenção, né? Procure sempre locais seguros para tomar banho. Se não tem a presença do guarda-vidas, não entre na água sozinho, não entre em águas profundas, não confie em flutuadores que não sejam seguros para adentrar a água, evite o álcool antes ou durante o acesso à água, procure se alimentar e após um tempo, no mínimo de 1h30, entre na água, cuide das crianças, a criança tem que ter contato visual, proteção do ambiente e orientação, né? São algumas dicas que podem fazer a diferença no final de semana prazeroso ou de infelicidade numa situação trágica de um afogamento. Que a gente não quer. Inclusive você que vai com crianças para essas áreas de camping e de lazer, crianças sempre, gente, com pulseirinha de identificação no bracinho, pode fazer isso com papel sulfite em casa, escrevendo o nome do pai, do responsável, um telefone para contato, o endereço, muito importante, pulseira de identificação em crianças, em grandes eventos ou até mesmo aí na sua confraternização de final de semana. Certo, Cabo Evandro? Com certeza, isso aí facilita a localização. Se porventura essa criança se fazer perdida lá nesse evento aí, ou até mesmo num balneário, né? E lembrando sempre, pessoal, água no umbigo, sinal de perigo, principalmente para a pessoa que não sabe nadar. Conversei aqui então com o Cabo Carvalho, também com o Cabo Evandro. Obrigado mesmo pela participação dos dois que voltem mais vezes.